construções exigem uma base sólida, uma fundação. Caso contrário, não é possível começar a construção pelo telhado. Você até pode começar pelo telhado ou pelas paredes se você quiser, mas pode ter certeza que um dia a casa vai cair, literalmente vai cair. E os escultores tradicionais também começam suas esculturas por uma fundação, por uma base sólida, uma armadura. E na escultura digital é o mesmo. A fundação é o que nós chamamos de base mesh. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Vamos lá, vamos começar. Uma base mesh, ou malha de fundamento, é um modelo poligonal de baixa resolução que pode ser usado como ponto de partida, como a fundação de uma escultura digital. Da mesma forma que um escultor tradicional faz uma base mesh com um aço ou papel alumínio ou até mesmo madeira e esculpe em cima dessa base mesh. Existem várias formas de você criar ou obter uma base mesh, dependendo de qual o objetivo do seu sculpting digital. Por exemplo, para humanoides você pode achar base meshes gratuitas no Google e até mesmo base meshes premium, que tem uma anatomia mais bem definida, uma topologia já pronta, e você pode usar essa base mesh. Uma outra forma de criar base mesh para humanoides é utilizar softwares gratuitos como o Make Human, em que você pode manipular toda a formação da criação desse humanoide antes de partir para a sua modelagem em escultura 3D. Ou você pode usar também o DAZ 3D, fazer uma pose, exportar esse modelo e utilizá-lo em outro software 3D. E ainda considerando os próprios humanoides, mas também todas as outras possibilidades como objetos, veículos, armas, monstros e afins, você pode modelar a base mesh utilizando a modelagem tradicional poligonal e também utilizar o Skin Modifier no Blender ou Metabals. Então vamos ver o que é um Skin Modifier. O Skin Modifier permite que a partir de um simples vértice você faça extrusões e gere cilindros de volume entre duas vértices. E também você pode criar interseções e o Skin Modifier vai calcular o volume entre essas interseções automaticamente. Abra o Blender, vá em Edit, Preferences. No menu esquerdo aqui clique em Add-ons. Aqui em cima digite Extra para buscar add-ons que comecem com o título Extra e marque esse add-on Add Mesh Extra Objects. Isso vai adicionar novos objetos padrões iniciais no Blender, inclusive uma vértice única. Feche. Aqui no seu viewport, se tiver o cubo, delete, né, o cubo padrão. E se o seu cursor não estiver aqui no centro, por exemplo, estiver por aqui em outros lugares, aperte Shift S, Cursor Toward Origin. Está aqui. Agora aperte Shift A, Mesh, Single Vert, ou seja, né, um vértice único, e Add Single Vert. Essa aqui já é só Mesh, é um vértice único. No menu direito, em Propriedades, vá nessa chave de boca, né, que é de modificadores, Add Modifier, escolha Skin. Aqui, agora como você pode ver, aquele single vértice já se tornou um cubo. Mas o que acontece é o seguinte, esse cubo não existe ainda no plano físico, ele está sendo calculado em tempo real devido ao Skin Modifier. O único objeto que existe na sua mesh propriamente dita nesse momento é esse vértice único. Fique em Edit Mode, né? Se você não estiver em Edit Mode, aperte Tab ou vá aqui em cima. E agora aperte E para extruir. Então você fez uma extrusão naquele vértice e está vendo aqui que o Skin Modifier está calculando o volume automaticamente entre esses vértices. E. Você pode apertar Z para ver o sólido ou Z para ver o wireframe. Se você quiser arredondar isso ou adicionar mais resolução, vá aqui para o Modifiers, Add Modifier, Subdivision Surface. Ó, tá vendo que ele já arredondou. Você pode aumentar aqui a resolução em Viewport, escolha 2. Mais uma vez, esse volume ainda não existe na sua mesh. O que existe na sua mesh são esses poucos vértices que tem nele. Esses dois vértices, por exemplo, esse. Então você pode fazer todas as outras operações normais aqui com esses vértices. G para mover. Se eu selecionar dois vértices, eu posso apertar S para escalonar, para redimensionar, né? Posso apertar R para rotacionar. E agora tem um segredo aqui no Skin Modifier. Selecione um único vértice e aperte Ctrl A. Isso aqui permite que você configure qual o volume que esse vértice representa. Se eu apertar Z e sólido, olha só. Aqui tem um vértice só atualmente na malha.
Então é muito fácil e prático criar base meshes dessa forma. Por exemplo, eu criei essa base mesh, agora eu posso vir aqui em Apply, no Skin Modifier, né, no menu direito. Tem que primeiro estar em Object Mode, Apply. E a partir disso, por exemplo, eu posso vir em Sculpting e esculpir uma planta, que é aquela planta do Plants vs Zombies, uma planta zumbi, uma planta carnívora do Mario, ou pode ser N outras coisas aqui. Poderia, por exemplo, ter esculpido com esse Skin Modifier um corpo, feita a extrusão dos braços e das pernas e da cabeça e esculpir a partir daquilo. Uma outra propriedade que existe no Blender que é muito prática e útil para criar base mesh são as metaballs. As metaballs são superfícies que simulam mercúrio líquido ou argila derretida que fazem uma fusão entre umas e as outras. Elas não existem, assim como o vértice único e o Skin Modifier, a metaball não existe no plano físico no Blender. Elas são fórmulas calculadas em tempo real até que você faça a aplicação e transforme isso numa mesh. Pode ser difícil de entender isso. Na verdade, entenda as metaballs como objetos derretidos, né, uma coisa que está derretida, que se fundem com umas e outras. Assim como você tem um líquido, se você derramar um copo de água aqui, um copo de água aqui, esse líquido vai se fundir quando eles se encontram. E a metaball é exatamente isso. Então aqui no Blender, aperte Shift A, metaball e adiciona uma ball. Adicionada essa metaball, vá para Edit Mode com Tab, clique com o botão direito nesse círculo interno aqui e aperte Shift D para duplicar. Tá vendo aqui, ó? Olha como uma metaball se funde com a outra. Essa geometria ainda não existe, isso aqui é uma fórmula matemática sendo calculada e o Blender está renderizando isso. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer um base mesh para uma mão. O S também funciona, todos os outros. Então vamos lá. O G também funciona. Então eu vou adicionar umas metaballs aqui. G, Shift D para duplicar, Shift D para duplicar. Pode ir à loucura aqui, não tem problema, que eu vou mostrar para você como daí transformar isso numa estrutura poligonal para poder esculpir. Você pode inclusive apertar Shift A para adicionar novas metaballs em Edit Mode mesmo. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma cápsula. G para mover essa cápsula, R para rotacionar. S para redimensionar, Shift A de novo, adicionei uma bola, então vou criar aqui uma junta do dedo, aqui, os ossos, Shift D, Shift D, Shift D, não é exatamente assim, mas é só para mostrar para você a premissa. Ó, digamos que isso aqui seja uma mão estilizada só com 4 dedos, agora eu saio de Edit Mode, vou para Object Mode, com Tab, vou para aqui para Object, Convert to Mesh from Curve Meta Surf Text. Você pode ver aqui, ó, mesh a partir de um meta. Pronto, agora isso aqui é uma malha poligonal. Se eu apertar Z Wireframe, ó, tá vendo aqui? Agora eu posso fazer o que quiser com essa malha poligonal. Pensa, se eu fosse esculpir uma mão do zero a partir de um círculo, de um cubo, seria muito mais difícil. É possível, claro, mas é muito mais difícil, muito mais demorado. É a ideia que eu te falei, de você construir uma casa já a partir do telhado e não começar com a fundação. Então, se você utilizar essas técnicas de Skin Modifier, Metaball, ou até mesmo a modelagem poligonal tradicional, você cria toda a base mesh com uma modelagem poligonal, você vai ter sculpts muito mais sólidos e muito mais práticos de criar. Você pode focar nos essenciais do sculpting, desde que você crie essa base sólida. Por sinal, artistas profissionais dizem que o seu sculpt vai ser uma porcaria se você não tiver uma base mesh boa, uma base sólida boa. Normalmente, em muitos casos, a base mesh inclusive toma mais tempo que o próprio sculpting. Então, tenha isso em vista e utilize as ferramentas à disposição.